dia, meus queridos irmãos, alegria estarmos mais um dia, mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos juntinhos, já essa horinha da manhã, nesse horário matinal, para alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, essa palavra poderosa que traz esperança ao nosso coração, que traz refrigério à nossa alma, que nos mostra o caminho, que nos conduz na direção do trono celestial, da presença de Deus, do lugar preparado para nós. Jesus, ele é o caminho, e essa palavra, ela é Logos, é o próprio Jesus. Ela nos guia e nos orienta. Lá em João capítulo 14:6 diz que ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E é essa palavra aqui que nos conduz. Vamos olhar para essa palavra hoje como uma orientação de Deus para a nossa vida, a palavra de Deus para o nosso coração. Então, olha, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, vai divulgando a palavra de Deus para que mais pessoas possam alcançar já nessa horinha da manhã essa palavra que é poderosa para trazer força nesse dia, em mais um dia que o Senhor nos dá de presente. É muito bom, quero que você saiba disso, estar aqui com você nesse vídeo, nessa manhã, para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Altíssimo. A palavra de Deus hoje para o despertar da fé, o tema do nosso despertar da fé é o propósito de Deus. Esse assunto é algo que deve ser bem apreciado por nós. Nós precisamos olhar para esta palavra com muito carinho, porque o propósito de Deus para nós é o que há de melhor na nossa vida. O que há de melhor para mim e para você é o propósito de Deus. O que nós precisamos entender é que o propósito de Deus é o que há de melhor para mim. Muitas vezes nós queremos os nossos planos, os nossos objetivos, nós queremos as nossas próprias vontades, as nossas escolhas, mas nós precisamos entender que Deus ele tem um propósito e nós precisamos decidir aceitar o propósito de Deus para nós. Amém, queridos? Nós vamos refletir em Jeremias capítulo 29, versículo 11. E quando nós começamos a ver isso, nós começamos a ver que todos nós fazemos planos acerca da nossa carreira, da nossa família, do nosso ministério, dos nossos sonhos. Nós fazemos planos, em cada área nós temos um plano, mas existe algo que é maior do que todos eles. O quê? O propósito eterno de Deus. Está maior, está acima de todos os planos e sonhos que nós possamos estar aqui arquitetando, sonhando. O propósito eterno de Deus está acima de tudo isso. O problema não é planejar, eu não posso planejar, não é isso. Você só precisa, o grande problema é, você não pode planejar sem pedir orientação, perguntar, falar com Deus. O problema todinho é, isso faz parte, isso é de Deus para mim, isso faz parte daquilo que Deus quer para mim, o problema é esse. Nós não consultamos, nós não falamos com Ele, se isso faz parte do seu propósito para a nossa vida. E o texto diz assim, a palavra de Deus, Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Em algumas traduções, o fim que vocês desejam. Olha como é interessante esse texto, palavra de Deus poderosa, Deus falando conosco aqui. Eu sei, eu conheço os planos que tenho para vocês, ou seja, Deus, Ele tem planos para mim, Ele tem planos para você. Nós precisamos estar inseridos nos planos de Deus. Muitas vezes nós deixamos de lado o plano que Deus tem para nós, para seguirmos aquilo que nós já planejamos. E nós não podemos, nós precisamos ter sensibilidade para entender o propósito de Deus para a nossa vida, se nós quisermos ser bem-sucedidos. Se você quiser ser bem-sucedido, você tem que observar o propósito de Deus para a sua vida. E é assim que o texto está falando para mim e para você. Eu conheço o plano é meu, é para a sua vida, mas o plano é meu, o propósito é meu. Ei, queridos, Deus ele está querendo nos levar para um lugar de descanso. Deus está querendo nos levar para uma paz que excede o nosso entendimento. Não é ausência de dificuldade, não é ausência de problema, é algo maior, é algo espiritual, é algo que toma conta da nossa mente, do nosso ser. E nós precisamos querer isso, esse projeto de Deus para nós. É interessante quando a gente olha isso, Deus tem os planos e tal, os propósitos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não estamos vendo ali Deus trabalhando. Mas
Pensa no escultor quando ele pega uma pedra para começar a esculpir, mas ele sabe que ali vai ter uma arte, vai sair uma escultura, um bloco de pedras. Quem olha de fora só vê algo bruto, sem forma. Quem olha de fora não consegue perceber o que tem ali, mas o escultor, ele já enxerga a estátua pronta. Ele já enxerga todos os detalhes daquela estátua, mas quem está vendo só um montão de pedras sem forma. Cada martelada do escultor parece que está destruindo alguma coisa, mas não. Cada martelada, para ele, está surgindo algo novo. Ele está desenhando, esculpindo, porque ele sabe o que está ali. Ele está revelando o propósito que está escondido dentro daquela pedra, mas já está com ele, ele já sabe o que tem ali. Assim também é Deus conosco. Olha, o que parece ser perda, atraso, dor, muitas vezes Deus está retirando os excessos, está nos esculpindo para revelar o que há de melhor para nós, o que nós fomos chamados para ser. Quando nós começamos a ouvir essa palavra tão interessante, tão forte, o propósito de Deus, ele nasce antes de nós. O propósito para a minha vida, ele já existia antes da minha existência. Antes de você existir, Deus já tinha um plano. Antes que eu existisse, Deus já tinha um plano. Eu não sou um acidente, você não é um acidente. Eu não sou um erro, você não é um erro. Você não é um improviso. Não, eu não sou. Por isso Jeremias, o profeta, vai escrever no capítulo 1, versículo 5 assim: antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Antes de te formar, eu já tinha o plano para a tua vida. Salmos, capítulo 139, 16, ele vai dizer: todos os meus dias foram escritos no teu livro. Então veja como é interessante. Antes de existirmos, Deus já tinha um propósito para nós. O propósito não começa quando nós entendemos. Começa quando Deus decide. Não é quando nós estamos entendendo ou compreendendo. Começa quando Deus decide. Esse processo todo que nós passamos, como nós vimos o escultor na rocha lapidando para que aparecesse o que ele iria realmente apresentar ali. Esse processo todo de esculpir, eu quero falar de processo, faz parte do propósito de Deus para mim e para a tua vida. Às vezes nós estamos passando por situações adversas, difíceis, situações extremamente que trazem sofrimento, mas tem um propósito. Deus, ele não vai revelando para nós tudo o que nós queremos saber. Ele vai nos conduzindo por etapas. Olha só, esperar em silêncio. Nessas lutas, ela vai nos amadurecendo, vai trazendo amadurecimento. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, 28, ele vai dizer assim: todas as coisas cooperam ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele vai dizer assim: a aprovação produz perseverança. O propósito não é apenas o destino, é quem nos tornaremos no caminho. É isso, é sobre isso. É quem nos tornaremos nesse processo, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse processo faz parte do propósito. Ei, levanta a cabeça, olha para o céu, existe um Deus que está cuidando de mim, de você, que te ama e me ama. E Ele tem um propósito firme, especial para mim e você, para para nos colocar no lugar que nós estamos sonhando nele. Porque nós precisamos ter expectativa naquilo que vai acontecer na nossa vida, na vontade de Deus. Irmãos, guarda essa palavra no seu coração. O propósito de Deus é o lugar onde nós precisamos estar. Precisamos estar no propósito de Deus. E se o propósito de Deus é passarmos por essa situação que nós estamos passando, que nós possamos amadurecer com esse processo. E não olhar para trás, e não resmungar, e não reclamar, mas confiar que existe um Deus que está com você no meio da tempestade, dentro do barco, cuidando de tudo. Mesmo que a tempestade caia, assole o barco, traga medo, temor, mas Ele está lá, no controle de todas as coisas. No momento de acalmar a tempestade, Ele vai se levantar e a tempestade vai se acalmar, em nome de Jesus. Porque Deus tem um propósito para a minha e para a tua vida. Mas nós precisamos estar inseridos, querendo a vontade de Deus para nós. Amém? Esse processo faz parte do propósito. Aceita, fica na presença de Deus, não larga Ele por nada. Confia no Senhor, tudo que você for fazer. Pergunta se Deus vai se agradar disso, se é da vontade dEle, se isso está no propósito dEle para a sua vida. Deus, Ele tem um propósito perfeito para nós.
Nós precisamos entender isso. Vamos continuar firmes. Deus tem o melhor para mim e para você. Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te dê paz. Dia abençoado. Fica com Deus.